A forma como você vê a maldade do mundo está fazendo você distorcer exatamente a forma com que você enxerga Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse canal é nosso, aqui, meu e de vocês. E se você caiu aqui, é porque com certeza você está querendo entender um pouco mais sobre espiritualidade, se aproximar mais de Deus, ter intimidade com Deus e também entender como que as emoções funcionam. Então, eu quero te fazer um convite. Aproveita logo para se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque todas as manhãs a gente está aqui fazendo uma palavra de sabedoria, fazendo uma reflexão a respeito de algum versículo, de alguma passagem bíblica, ou até mesmo refletindo e evoluindo na carreira, na vida e em tudo aquilo que engloba o nosso desenvolvimento pessoal. Então, esse canal ele existe por causa de você e para você. Então, eu quero te convidar. Curte esse vídeo, que aí o YouTube ele entende que esse vídeo ele é relevante e entrega para mais pessoas que também estão precisando, ou procurando, ou precisando do mesmo assunto que você, que está aqui assistindo esse vídeo. E já se inscreve no canal para que você não perca nenhum conteúdo que vai ser postado aqui. Hoje, o tema desse vídeo, ele é um tema bem forte, onde te faz refletir sobre a questão da sociedade, do mundo em que a gente está vivendo. Eu quero trazer para você, de forma bem objetiva, uma passagem do devocional de hoje, onde a gente vai refletir, que é o Salmo 73, versículo 16, que diz assim: Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Eu trouxe essa passagem aqui, do Salmo 173, versículo 16, para que a gente pudesse refletir que ele é um salmo de Asaf, onde praticamente o capítulo inteiro ele reflete e faz alguns questionamentos a respeito da prosperidade dos ímpios. Depois você pode abrir o salmo inteiro e ler direitinho, que você vai conseguir compreender algumas outras partes onde ele faz esses questionamentos, inclusive para si mesmo e também para Deus. E parece basicamente com a realidade que a gente vive, né? Quantas e quantas vezes a gente já não se questionou sobre a falsa prosperidade que a gente imputa, né, na vida de alguns ímpios. E aí eu quero definir o ímpio aqui para você quando a gente entra nesse mérito. Muitas das vezes a gente vê pessoas que não demonstram, que não mostram uma vida cristã e elas fazem questão de não mostrar mesmo, vivem uma vida de luxúria, de libertinagem, principalmente nas redes sociais. Eu sei que as redes sociais ela é uma capa da vida da pessoa. A gente não consegue definir ali se realmente a realidade da vida daquela pessoa é daquele modo. Mas pelo que a pessoa mostra, pelo que a pessoa aparenta, possivelmente, no fundo, a realidade que ela vive e escolheu viver. Então vamos aqui colocar entre aspas a vida de muitas pessoas que a gente acompanha, que a gente vê, ou então que a gente já presenciou, o pouco que sabemos é uma vida que não é uma vida movida a princípios e valores. É isso, é aí que eu queria chegar. E parece que a prosperidade, pelo menos financeira, chega com um pouco mais de facilidade na vida dessas pessoas. Essas pessoas conseguiram evoluir, às vezes profissionalmente, às vezes financeiramente, conseguiram adquirir um patrimônio que talvez uma pessoa cristã não conseguiu, ou então está lutando com mais dificuldade, mais adversidade. Parece que a vida do crente é sempre mais pesada do que a do ímpio, né? A gente tem essa falsa sensação. O Salmo de Asaf vai dizer, onde ele produz esse salmo, esses questionamentos, né? Depois ele vai ter uma visão lá para frente, por isso que é importante você ler. Mas eu vou me apegar somente a essa partezinha onde ele faz esse questionamento, onde ele diz que até de pensar se torna muito pesado para ele. Imaginar que o ímpio está prosperando e parece que aqueles que seguem a palavra de Deus, aqueles que seguem princípios, valores, que são movidos às, à vontade de Deus, parece que as coisas são mais difíceis de acontecer. Parece que a prosperidade ela é um pouco mais estreita. E esse é o questionamento que ele faz e que muitas das vezes nós, na nossa jornada cristã, movida a, a renúncias, a muitas renúncias, a muita palavra não, não posso fazer isso, não vou fazer aquilo porque vai me desviar do caminho, porque vai fazer isso, isso, isso. Parece que muitas das vezes a gente é instigado a fazer o mesmo questionamento. Eu confesso que eu mesmo, no início da minha jornada, eu fiz muito questionamento. Por que, que A e B prosperava financeiramente, entre aspas, ou então conseguia crescer profissionalmente, e eu, digamos assim, né, que estava fazendo tudo certo. Na nossa cabeça a gente acha que está fazendo tudo certo, mas a gente que está fazendo, cumprindo princípios, cumprindo valores, obedecendo a palavra de Deus, parece que as coisas não fluem. E eu queria fazer você refletir a respeito disso, porque muitas das vezes a gente acha que
A maldade do mundo, ela existe, mas que não vai nos atingir. Quero te usar um exemplo bem prático aqui, bíblico, que é o de Jesus. Jesus, quando estava para ser entregue, para ser crucificado, para passar por tudo aquilo que ele passou, ele diz uma coisa que às vezes faz, que se a gente parar para refletir, vai fazer sentido em todas as etapas que a gente encarar uma dificuldade, uma adversidade. Jesus fala assim: Pai, se for possível, passa esse cálice de mim, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua. No livro de Isaías, ia dizer, na verdade, assim, Jesus ele tinha todo o poder de reunir todos os anjos celestiais para que pudessem livrar ele daquele momento de dor, daquele momento de sofrimento. E foi muito, do momento de morte. Mas Jesus não fez isso. Jesus preferiu que a vontade de Deus fosse cumprida sobre a sua vida e sobre a humanidade. E sobre a missão que ele veio. Jesus veio com um propósito específico. Só que o fato é, Jesus tinha poder para que, de certa forma, ele pudesse se livrar daquilo. Por que ele pede a Deus? Por que, de alguma forma, ele reconhece que Deus é que, se quisesse, poderia livrar ele da maldade do mundo ou de tudo aquilo que ele iria passar? Primeira coisa, que Deus ele é soberano. A vontade de Deus, e muitas das vezes a gente não consegue entender, e na grande maioria dos casos não consegue mesmo, e não é para a gente entender, a vontade de Deus é para ser obedecida e não para ser entendida. Você pode ver todas as pessoas que foram usadas por Deus na Bíblia, em algum momento, até no início de tudo, de toda a palavra de Deus, elas não compreenderam. Elas simplesmente foram. Ou seja, elas obedeceram a palavra de Deus antes de tentar, de qualquer forma, entender. E muitas delas foram sem entender mesmo. O caso desse é Abraão. Abraão não sabia para onde ia. Deus deu uma palavra para ele sair da terra onde ele morava e ele simplesmente foi. Não ficou questionando. Ele não ficou, de alguma forma, tentando, meu Deus, mas por que Deus quer fazer isso? Por que Deus está me tirando da minha terra? Por que Deus está me movendo para um outro lugar? Não. Simplesmente ele foi. Simplesmente ele obedeceu. Da mesma forma, Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo de homem, o maior exemplo da humanidade, o maior exemplo bíblico que a gente deve levar para a vida. Ele foi um homem íntegro que nunca pecou. E em todos os seus passos fez tudo certo. Mas, trazendo de volta aqui ao nosso contexto, Jesus poderia ter se livrado. E não se livrou. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele entregou nas mãos de Deus. O fato da gente pensar que uma criança, por exemplo, ela pode nascer e ela pode ter leucemia, as palavras elas até são difíceis de assimilar. Você concorda comigo? Como com uma criança. Eu nunca, vamos colocar aqui, que é inocente, que não cometeu pecados, que não teve maldade nenhuma ainda, que até o seu consciente ainda é um consciente ainda ileso sobre a maldade, sobre tudo aquilo que acontece no mundo. Como que uma criança consegue nascer com leucemia? Então, com uma doença, eu coloquei leucemia, mas pode ser qualquer outra doença degenerativa, grave, enfim. Como que uma pessoa consegue nascer? Será que Deus é tão ruim assim que aplica maldade naqueles que não têm nada a ver com a maldade, ou então nunca a praticaram? Uma coisa você tem que entender. A maldade, ela entrou no mundo lá no Jardim do Éden. A partir do momento que o homem ele peca. E aí, em algum momento, a sua mente humana ela vai fazer com que você pense assim: mas Deus criou o homem. Então Deus criou a maldade. A maldade ela surgiu a partir do momento em que um anjo se rebelou contra Deus. E todos os anjos, concordo com você, eles foram criados por Deus. Mas Deus ele criou algo chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio ele te dá poder de escolha. Deus não é um Deus tirano que simplesmente criou a humanidade para que fossem é, fantoches, onde elas fossem movimentadas por Deus simplesmente para o adorar. Você acha que Deus precisa disso? Você acha que Deus criou isso porque simplesmente ele estava com uma baixa autoestima e ele precisava criar pessoas para justamente o adorar? E tinha que ser aquilo, porque se não for isso, todo mundo vai sofrer. Será que é isso mesmo? Será que é essa imagem? Será que sempre foi o intuito de Deus? Eu te garanto que não. Deus criou os anjos e tudo que habita, para que tudo pudesse ter poder de escolha. Todos os seres racionais, é claro. Somos nós, seres humanos, os anjos, enfim. E todos tiveram sua escolha. Então, a maldade ela surgiu através de uma rebelião de um anjo. E essa maldade, que é algo maior, respingou, caiu um pingo na humanidade. E esse pingo foi justamente lá no Jardim do Éden, onde tudo começou. Foi lá que a maldade entrou no mundo e hoje existe a maldade. E o que tem a ver uma questão de uma criança nascer, ter leucemia ou qualquer doença grave, com a maldade?
é que a maldade ela traz consequências. Então, todas as consequências que nós vivemos hoje, vivenciamos, ou que acontecem em nossas vidas, ou que acontecem na vida das pessoas em que nós amamos, são consequências daquilo que aconteceu lá atrás, de tudo aquilo que aconteceu na grande rebelião. Tudo isso é consequência. E justamente para mostrar o lado bom e o lado ruim. Aquele que pratica o bem, aquele que só quer o bem e aquele que quer a maldade, aquele que quer o mal. Toda maldade traz uma consequência. E as consequências que nós vivemos hoje, tudo que a gente já passou, das frustrações, dos sofrimentos, da tristeza, das doenças que a gente vive, são consequências justamente da maldade que entrou no mundo e que reverbera até os últimos dias. Sabe qual é o que dá mais alegria, o que mais dá ânimo no nosso espírito? É que um dia tudo isso vai acabar. É que um dia tudo isso vai, de certa forma, ser vencido. A gente já sabe o final dessa história. Quando uma maldade acontece com a gente, aí eu vou caminhando para o fim, você tem que ter duas coisas em mente. Duas coisas principais. A primeira é fé, sabedoria, para ter fé, né? A sua fé ela tem que estar em níveis espirituais onde você consiga suportar, acreditar em Deus, que Deus está cuidando de todas as coisas, assim como diz na palavra dele, para que ele não deixe que você seja consumido por aquela maldade. E segundo, inteligência emocional, para que você consiga gerir as suas emoções, para que você não se torne uma vítima, e sim um protagonista daquilo que lhe aconteceu. Então, na verdade, é, tem uma passagem bíblica que diz que os discípulos eles questionaram Jesus por que um homem cego ele tinha nascido, ele era de nascença cego. Por que ele tinha nascido daquela forma? Sabe que os pais tinham pecado, ele tinha pecado? O que tinha acontecido? Jesus fala, essa doença não é para a morte, mas que essa doença ela é justamente para que se manifeste a glória de Deus. Então, muitas das doenças, das adversidades, das frustrações, das tristezas, da maldade que acontece com a gente, não é uma maldade que vem para a morte, para nos destruir. É para que se manifeste a glória de Deus. De que forma? Só Ele sabe. E só Ele vai fazer você entender, de alguma forma, por que te aconteceu aquilo. Então, por que aconteceu aquilo com alguém que você ama, que é da sua família, que é do seu ciclo social. É muito importante que você entenda isso. Você tem que ter essas duas coisas muito bem firmadas. A fé em Deus e inteligência emocional. Para que você não se torne um vitimista. Uma pessoa vitimista é aquela que problematiza aquilo que aconteceu com ela e se torna a pior versão daquilo que aconteceu. Um protagonista é diferente. Ele aprende com tudo aquilo que aconteceu e faz e de forma sábia implementa os aprendizados que ele teve com aquilo que aconteceu na vida de outras pessoas. Sente a diferença? O vitimista, ele se prende, ele se fecha e se torna o trauma que lhe causou. O protagonista não, ele faz diferente. Ele aplica aquilo na vida dele e se torna superior àquilo que lhe causou o trauma. É assim que acontece na nossa vida. Com isso, a gente termina a nossa reflexão de hoje. Foi muito bom ter você aqui. E eu quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você sabe que precisam entender desse tema. Pessoas que carregam coisas grandiosas dentro de si, mas que estão presas, achando que Deus esqueceu, que Deus não faz, que não. Na verdade, já estão caminhando até sem fé. Estão caminhando com falta de inteligência emocional, com a maldade que lhe aconteceram, com tudo aquilo que já aconteceu na sua vida, então com pessoas que essa pessoa ama. Então compartilha com a sua família, nos grupos de WhatsApp que você faz parte, e traz mais pessoas para que sejam libertas espiritualmente, mentalmente, de tudo aquilo que carrega elas, de tudo aquilo que impede elas de seguirem, de prosperarem, ou muitas das vezes de tudo aquilo que faz elas questionarem a bondade de Deus, tudo aquilo que Deus já fez na vida delas. Eu quero terminar com uma frase que impactou muito a minha vida, na minha jornada cristã, que foi a seguinte: a gente não deve se perguntar por que coisas ruins acontecem com a gente. A gente deve se perguntar por que coisas boas são feitas para nós todos os dias, através de Deus. Por que uma pessoa sendo má como eu, uma pessoa que carrega um coração sujo, pelo pecado, é lógico, Deus ainda assim faz coisas boas na minha vida. E não por que coisas más me acontecem, porque na verdade, se a gente for colocar na balança, é isso mesmo que a gente merece. Que tudo de ruim aconteça com a gente, mas porque Deus é misericordioso, muitas coisas boas acontecem. Uma delas é poder acordar respirando com saúde. Eu sei que muita gente, muitas pessoas, infelizmente, não têm essa possibilidade, ou não tiveram a mesma possibilidade. Mas em algum momento, a bondade de Deus e a grandiosidade da sua misericórdia esteve na vida daquela pessoa, tenho certeza absoluta.
E com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Foi muito bom ter você aqui. Eu espero no próximo vídeo.